Olá, estudantes do nono ano, como estão vocês? Estou aqui novamente, professor Wagner Ferreira, para a gravação da aula de língua portuguesa do nono ano. E como sempre acontece no início das aulas, vocês precisam providenciar aquele material que será utilizado na aula, o caderno ou folha de papel, lápis, borracha, caneta, apontador e também um dicionário, né, que é muito importante aí para auxiliá-los na hora de pesquisar o significado dos vocábulos. Ok? Coloquem também, como sempre acontece, a data de hoje, o número da aula e também a disciplina. Certo? Vou deixar um tempinho para vocês fazerem isso e eu já retorno na sequência. Certo? Então vamos checar o que será visto na aula de hoje, né? Vamos trabalhar com desafios linguísticos. E aí, está pronto, está pronta para ser desafiado ou desafiada a participar aí desses desafios linguísticos? Espero que sim. Então vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês duas figuras, né? Se vocês observarem ali, vocês vão ver que na primeira figura nós temos uma paisagem que remete ao litoral, né? Uma paisagem praiana, por assim dizer, né? Temos ali a praia, o mar, né? Um barco mais ao fundo, né? Um pier. E na outra paisagem, na outra figura, nós temos uma paisagem mais rural, né? Mais relativa aí a esse ambiente interiorano, né? Uma fazenda, uma chácara, enfim. Já devem fazer ideia mais ou menos, né? De qual que é o assunto aqui que eu quero trazer, né? Você sabia que é possível brincar também com as palavras? Nós vamos fazer isso na aula de hoje. Vamos brincar com as palavras, com os vocábulos. Eu trouxe aqui para começar um poeminha, né, de minha autoria aqui, um pedacinho de um poema, para pensarmos sobre isso, para começarmos a refletir sobre esse assunto. Então ali, ó. Que tenhas fé, que rias, não firas, prefiras férias, nas férias que tu farias? Perceberam ali a brincadeira com as palavras, com a sonoridade, com os significados das palavras, né, com a junção de sílabas, né? Nessa aula nós vamos falar sobre isso, certo? Então lá, o que você costuma fazer nas férias? Lá no começo da aula eu trouxe para vocês aquelas figuras, né, que remetem a férias, né, a um momento de descanso, né? Mas geralmente quando se está de férias se vai ou para a praia, o Brasil gosta muito, né, de ir à praia ou de ir, né, para o interior e para o campo. Ok? E aí, o que você gosta de fazer nas férias? Gosta lá de ler, gosta de assistir a um filme, a uma série, a uma novela, gosta de ir ao teatro, ouvir música, gosta de pintar, né, de desenhar, gosta de se alimentar bem, de tocar música, fazer música. Eu aqui gosto de tudo que apareceu aqui na tela. Jogar videogame, então cada ícone daquele, né, cada símbolo daquele representa uma atividade. Gosta de ir à praia, né, o óculos de sol, né, o guarda-sol, enfim. Eu gosto de fazer um pouco de tudo aquilo ali que apareceu. Acredito que você também, né? Então vamos ao texto introdutório de hoje, que eu trouxe para vocês aqui. Férias. Que férias? A família estava empolgada com a viagem de férias. Os filhos Teodoro e Belita, ou melhor, Theo e Bel, iriam conhecer a praia, porém os colegas já haviam falado muito do armarinho e de como os paisagens num local como aquele. O primeiro impasse foi se levariam ou não o Bidu. Não podemos deixar ele aqui, pai. Ele não vai aguentar. Tabela? Mas você vai cuidar dele, entendeu? Ao chegar, a turma observou
onde ficariam. Observou que onde ficariam apresentava um ministério. Já na entrada, um barracão. E Bela já se desesperou. Fique aqui com o hotel, que vou resolver isso. Desde a recepção, as coisas não iam muito bem. O pai não aceitava o pressuposto, pois no anúncio ele vira que a diária era compatível com seu bolso. R$ 50. Era muito menos, 30 ou 20, coisa assim. E os descontos que anunciaram como bônus na diária familiar. Nesse meio tempo, a menina e o cachorro foram entrando de mansinho e o irmão, para ajudar, foi atrás, mas chegou brigando com a irmã e deu-lhe desdentadas, o que obviamente provocou uma gritaria infame até chegar ao solução. Hotel, pare com isso! Chita! Eu não disse para ficar lá fora? Nisso, Bidu escapou e, indo atrás, a família excitada percebeu que o clima estava mesmo pesado por ali. Um som vinha da escada como se fosse briga. Eu já falei para ela sabotar. E você, cretino? Não sei, mas é melhor que fique quieta aqui dentro. Por favor, Tino, vamos embora logo. Se souberem que nós estamos aqui no quarto, vão querer levar para eles. Bidu latia e esfregava o focinho no vão da porta. Algo o provocava. A recepcionista não conseguia se concentrar, pois também precisou tomar providências. A senhora nem mesmo consegue utilização, falava gritando o pai. De repente, a hóspede abriu lentamente a porta e pelo vãozinho quis pedir para retirarem o cachorro dali. Não deu tempo. O cão invadiu, ela, descalça, e Tino com corda na mão. O flagrante estava feito. Do saco preto, um som esquisito saiu e o cachorro não aguentou a curiosidade. Atacou com tudo. A excitada família esqueceu até que estava em férias. Tina, gritando, xingando, tentava tirar o saco da boca do cachorro, mas Bidu parecia se divertir cada vez mais com a brincadeira. Chateado, o pai das crianças tentou remediar a situação, oferecendo um valor pelo saco do homem. Quanto quer por isso? Não vendo não, homem. Não tem preço. É difícil acreditar, mas ela é de estimação e não está à venda. Vendo que o barulho do saco se acalmou, o homem insistiu na compra. Tino abriu o saco para ver o que havia acontecido. E a galinha dos ovos de ouro havia sido estrangulada pelo mimado Bidu. Então, agora o senhor aceita um preço? Já morreu mesmo? Vou levar para o Bidu. Não, homem, falou aos prantos, sentado no chão. Por favor, eu tenho que compensá-lo. E além do mais, o Bidu não vai querer ficar sem o jantar. Tá bom, homem, hospedou. O pai tratou de retirar a família de lá, pois se a polícia chegasse, com certeza iria deter gente. Então aí está o texto da Rita de Cássia Santos, né? Um texto um tanto quanto incomum em alguns aspectos, a gente já vai falar sobre isso. Você já deve ter percebido, não é mesmo? Notaram a situação ali em que a família estava, que iriam passar férias, foram se hospedar, tiveram de levar o cãozinho, algumas coisas aconteceram e tudo mais. Nessa história, alguma confusão aí ocasionada pelo cachorro. Então lá. O que você notou de diferente no texto que acabou de ler? O que você percebeu? Algo de diferente? Nada de anormal? Né? Ficou meio evidente, né, que algumas palavras ali são diferentes, foram grafadas de uma forma um tanto quanto estranha, por assim dizer. Então lá. Palavras, sentidos, contexto, junção de sílabas. Então esses 4 quadradinhos aí são importantíssimos para que você possa compreender onde que eu quero que você chegue. Né? Precisa prestar atenção então às palavras que apareceram naquele texto, aos sentidos, né,
que emanam dessas palavras, ao contexto em que essas palavras foram usadas, porque é sempre importante você analisar o contexto, né, em que um termo, em que uma palavra está sendo utilizada, e a junção de sílabas. Acho que esse aí é um ponto fundamental, né? Quando as sílabas se juntam, a sílaba de uma palavra se junta à sílaba de outra para formar um som, um determinado som, certo? Ainda está meio confuso, né? Mas já vai ficar claro. Então lá, ó. Não podemos deixar ele aqui, pai. Ele não vai aguentar. Tabela. Mas você vai cuidar dele, entendeu? Ao chegar, a turma observou que onde ficariam apresentava um ministério, já na entrada, um barracão, e Bela já se desesperou. Percebam que a palavra tabela está destacada, ela está em negrito, certo? E tem um porquê dela estar destacada. Consegue entender o que significa tabela? Faz sentido a palavra tabela ali? Lá. Quem ou o que é tabela? Você conseguiu descobrir? Consegue fazer ideia de quem é tabela, o que é tabela? A princípio, tabela, a tabela do basquete, lá, a tabela onde você faz anotações, mas não é essa tabela que está aqui. O autor está brincando com a junção das sílabas, né? Na verdade, essa Bela aqui, quem que é? É a personagem, né? A Bela. Então, ali, ó. Trouxe para vocês agora a palavra destacada ali, separadinha com vírgula. Não podemos deixar ele aqui, pai. Ele não vai aguentar. Tá, Bela. Faz mais sentido agora, né? Tá, Bela. Mas você vai cuidar dele, entendeu? Ao chegar, a turma observou que onde ficariam apresentava um ministério. Já na entrada, um barracão. E Bela já se desesperou. Então agora ali, ó, a gente tem a separação, né, da interjeição do nome com vírgula. Né? Você tem a vírgula separando a interjeição tá no nome Bela. E agora sim, acredito, né, que a resposta ali, a pergunta é uma resposta afirmativa, né? Ficou mais fácil de entender dessa forma, ok? Tente identificar qual é o termo que resulta da combinação das figuras a seguir, mais a adição do sufixo ia. Ok? Sufixo, lembrando, lá de várias aulas, quando nós trabalhamos o processo de formação das palavras, então o sufixo é aquela partícula que vai no final da palavra para formar uma palavra nova, certo? Então é o sufixo ia que vai aparecer ali, ó. Então lá, faz ideia de que palavra vai surgir ali dessa figura, da junção dessa primeira figura aqui, mais a segunda figura, e aí o sufixo ia. Consegue identificar o que se tem aqui? Qual que é a figura? Nós temos um caco, certo? Um caco de vidro, né? Um caco. Mais um fone, certo? Caco, fone, mais o ia. Vai formar o quê? Então, lá, caco, fone, mais ia, que forma a palavra cacofonia, certo? Cacofonia. Então, o que seria, o que é a cacofonia? Então, lá, a cacofonia ou cacófato é um vício de linguagem que representa o som estranho ou engraçado gerado pela união de algumas sílabas. Ela ocorre normalmente entre a sílaba do final de uma palavra e do início de outra. Também podem produzir palavras novas denominadas de neologismos. Além de um som desagradável, a cacofonia pode gerar, por falta de clareza, um outro vício de linguagem denominado de ambiguidade. Essa é determinada pela duplicidade de sentidos no discurso. Ok? Então vamos falar justamente desse termo, a cacofonia, que ocorre quando se une a sílaba do final de uma palavra mais a sílaba do início de outra. No texto ocorreram várias cacofonias, né? Que não deixaram ali o som esse ruim, desagradável, deixou estranho, deixou engraçado em alguns pontos, né? A cacofonia faz isso, né?
quase não consegui falar aqui. A cacofonia faz isso. Ela deixa o som diferente, estranho, às vezes até ruim de se ouvir e também engraçado em algumas situações. Então lá. Agora é com você. A primeira questão que eu trago aqui: quais vocábulos do fragmento do texto evidenciam, por meio da combinação silábica de palavras diferentes, a existência de cacofonia? Então, ali ao lado eu trouxe para vocês o recorte do texto, né, o fragmento. Desde a recepção, as coisas não iam muito bem. O pai não aceitava o pressuposto, pois no anúncio ele vira que a diária era compatível com seus bolsos. R$ 50. Era muito menos, 30 ou 20, coisa assim. E os descontos que anunciaram como bônus na diária familiar? Nesse meio tempo, a menina e o cachorro foram entrando de mansinho e o irmão, para ajudar, foi atrás, mas chegou brigando com a irmã e deu-lhe desdentadas, o que obviamente provocou uma gritaria infame até chegar à solução. Hotel, pare com isso. Então aqui, nesse fragmento, eu quero que vocês encontrem onde há cacofonia, os vocábulos ali, as sílabas que foram unidas para formar uma outra palavra. Certo? Vou deixar um tempinho para você fazer isso e na sequência eu retorno.
Conseguiu encontrar as palavras? Vamos verificar então. Não. Pressuposto, notou? Ouvinte, desdentadas, hotel. Vamos verificar então ali, ó, pressuposto, ouvinte, desdentadas e hotel. Quais sílabas que foram unidas? Perceberam que, ó, pressuposto seria a ideia ali da sonoridade, seria o preço posto, certo? Aí ele formou uma palavra só, o autor. Ouvinte seria ou, né, a conjunção, separado da palavra 20, né? A quantidade. 30 ou 20. Juntando as duas, a sílaba, né, o U ali com a palavra 20, o ou U com a palavra 20, forma outra palavra, forma ouvinte, certo? E desdentadas ali também, né? Seriam 10 dentadas que o irmão deu na irmã, certo? E hotel seria o Theo, o personagem Theo. A questão de número 2. Se for desconsiderada a cacofonia, como seriam grafadas as palavras? Certo? Eu praticamente dei a resposta para você, para essa questão de número 2 aqui. Se nós não considerarmos a cacofonia, se nós a ignorarmos, como é que seriam escritas as palavras? Ok? Tenta identificar aí e eu já volto. Vamos verificar a resposta então? Então, olha lá, pressuposto seria o preço posto, quer dizer, o preço colocado, demonstrado, né, pelo comerciante. Ouvinte, como eu falei, ou 20. Desdentadas seriam 10 dentadas, né? E hotel virou hotel, né? Quer dizer, um chamamento, né? Hotel, vai ajudar? Cadê você? Enfim, mais ou menos por aí, certo? A questão de número 3. Se desconsiderarmos o fenômeno da cacofonia, as palavras armarinho e paisagem fazem sentido no contexto em que estão sendo utilizadas? Justifique sua resposta. Então, ali o fragmento. A família estava empolgada com a viagem de férias. Os filhos Teodoro e Belita, ou melhor, Theo e Bel, iriam conhecer a praia, porém os colegas já haviam falado muito do armarinho e de como os paisagens num local como aquele. O primeiro impasse foi se levariam ou não o bidu. Então, assim, se nós não pensarmos nesse contexto de viagem, de férias, de passeio, sabe? Faz sentido o uso da palavra armarinho e da palavra paisagem? Faz sentido para você? Reflita sobre isso, né? Responda essa questão e daqui a pouco eu volto com a resposta e com o comentário dela.
Então vamos à correção e ao comentário dessa questão aqui, tá? Uma sugestão de resposta para você. Não, né? Não faz sentido, obviamente. Pois tais palavras não mantêm coerência com o texto. Você pensa lá, o que armarinho tem a ver com praia, com viagem? Né? Paisagem tem... Até tem a ver a palavra paisagem, mas ali no sentido, naquele contexto, há um aparente erro de concordância, certo? A gente já vai ver por quê. Ó. Então, a primeira, por ser alheia ao contexto. Né? A primeira, no caso, armarinho. É alheia, quer dizer, ela não pertence àquele contexto. Né? Não faz sentido naquele contexto. E a segunda, por aparentar erro de concordância. Né? Porque lá no texto a gente tem os paisagem. Ficou estranho, né? Aparenta erro de concordância ali. No entanto, se considerarmos ar, a palavra ar e depois a palavra marinho, notaram a diferença? Ar, marinho, e paz, uma palavra, agem, o verbo agir, outra palavra, o sentido se estabelece plenamente. Perceberam que o ar, marinho, tudo a ver com praia. Né? E como é que os pais agem na praia, né? Quando estão com os filhos ali e tudo mais. Né? Perceberam como fez sentido agora? E como a autora brincou com a junção das sílabas ali para formar palavras novas, certo? Interessante, né? Eu achei bem interessante esse texto, bem diferente. Quando eu o li pela primeira vez, eu fiquei assim, peraí, né? Me deixe tentar entender a lógica desse texto. Né? Eu o li pela segunda vez e aí consegui perceber claramente qual que era o objetivo da autora. Ok? Entendeu? Então vamos para a próxima questão, questão de número 4. Bela se desesperou por quê? Então primeiro vamos olhar ali o fragmento. O primeiro impasse foi se levariam ou não Bidu. Não podemos deixar ele aqui, pai. Ele não vai aguentar. Tá, Bela, mas você vai cuidar dele? Entendeu? Ao chegar, a turma observou que onde ficariam apresentava um ministério. Já na entrada, um barracão. E Bela já se desesperou. Então aí, por que ela se desesperou? Alternativa A. Seu pai não permitiu que ela levasse seu cão para o passeio. B. Teria de cuidar do seu animalzinho. C. O local onde eles se hospedariam não aceitava cães. Ou D. O cachorro não aguentaria ficar sozinho durante a viagem da família. Então, qual foi a causa, o motivo do desespero aí da Bela? Pensa naquela lógica lá da cacofonia e na leitura da palavra em separado para você entender aí o motivo desse desespero da Bela, certo? Analisa ali as alternativas, leia com atenção cada uma delas, escolha a correta, aquela que você julga que é correta, e daqui a pouco eu volto com a correção.
Conseguiu encontrar a resposta? Eu acredito que sim. Então vamos à correção. O local onde eles se hospedariam não aceitava cães. Poxa, professor, mas onde que está escrito isso no texto? Está escrito ali, ó, na palavrinha barracão, né? Se você não prestar atenção, passa, né? Barracão. Na verdade, havia um barracão, algo que barrava a entrada do cão. No caso, um cartaz, enfim, ou uma barreira física mesmo, para que o cão não pudesse entrar. Percebeu? Então, por isso que ela ficou desesperada, a Bela. Que o cãozinho dela não poderia entrar. Legal, né? Então, vamos para a próxima questão. A questão de número 5. Identifique a cacofonia existente no fragmento ao lado. Então, ali. O pai tratou de retirar a família de lá, pois se a polícia chegasse, com certeza iria deter gente. Acho que aqui está mais fácil, né? Penso eu. Então, identifique a cacofonia ali e eu já retorno. Essa foi mais fácil do que tirar doce de criança, como diz o ditado, né? Pelo menos eu acho que sim. Então lá, ó. A palavra detergente é a palavra que tem a cacofonia, certo? Lá. Detergente, na verdade, deter o verbo e aí o substantivo gente, porque a polícia faz isso, né? Ela detém gente, certo? Legal, né? A autora juntou as duas palavras e formou uma outra palavra ali, a palavra detergente. Aqui eu trouxe para vocês outros exemplos de cacofonia, só para vocês perceberem como que ela se manifesta, né? Perceberem com mais clareza. Ela tinha um carro e uma moto. Perceberam que formou-se ali a palavra latinha pela junção da sílaba aqui, ó, lá mais tinha, né? A palavra tinha. Desde então, ela não fez isso. De então formou-se aqui, ó. Junção dessa palavra com a sílaba da outra ali. Eu amo ela mais que tudo nesse mundo. Formou-se a palavra moela. Ela passou o batom na boca dela. Ficou esquisito, né? Desagradável. Cadela, né? Meu coração por ti gela. Tigela se formou ali. E de um povo heróico brado retumbante. Cobra, né? Cobra aqui, ó. De um povo heróico, brado, retumbante. Forma a palavra cobra, ali, a cacofonia. Ok? Notaram aí esses exemplos, como ficou clara a cacofonia em cada um deles? Então aqui, ó, continuando. Custa R$1 por cada limão. Por cada, bem desagradável, né? Nosso hino é muito elegante. Suíno. Uma mão lava a outra, mamão. Ah, alma minha, maminha. Eles tentaram fazer na vez passada, vespa. O irmão colocou a culpa nela, panela. Palavras novas surgem nessa combinação aí. A sonoridade faz com que surjam palavras novas. É claro que no ato da leitura você percebe que são palavras diferentes, mas quando você ouve, né, há essa formação de uma outra palavra. Certo? Bom, isso aqui é importante. É importante destacar que a autora Rita de Cássia Santos Almeida utilizou a cacofonia de forma intencional, com o objetivo de brincar com a sonoridade obtida pela união das sílabas com os sentidos que dessa junção emanam. A cacofonia mais cotidiana, por sua vez,
resulta de uma utilização menos cuidadosa das palavras e deve, em contextos de maior formalidade, ser evitada. Então é importante você perceber, ter ciência disso, né? De que a cacofonia em situações mais formais não é bem-vinda, né? Não é indicada, é desaconselhada, certo? Então tem que tomar cuidado aí com a sonoridade das palavras. Eu trouxe aqui também mais um poeminha que eu criei para brincar também, para entrar nessa brincadeira aí com as palavras, para que você perceba que também, assim como eu estou brincando com as palavras, você também pode brincar aí na tua casa, né? A fazer com que as palavras aí se tornem algo mais lúdico, certo? Então, superação, percebeu ali? Superação, superação, se juntar ali forma uma palavra também. Amar, elo importante, a cor do sol, da vida. Como Davi vencia o gigante. Outrora invencível, venci, viu? Pelejas assim são uma constante, mas barreira alguma é grande o bastante. Outra brincadeira ali, ó. Amar, elo importante, percebeu ali que amarelo forma uma palavra amarelo, que remete à cor do sol, e amar, vírgula, elo, duas palavras, certo? Aqui também a cor do sol, da vida. Da vida, se você juntar da com vi, vira a palavra Davi, que é o nome do rei Davi, né? Personagem bíblica ali. Como Davi venceu o gigante, outrora invencível, venci, viu? Venci, viu? Lembra? Invencível. Nota a brincadeira com as palavras aí. Pelejas assim são uma constante, mas barreira alguma é grande o bastante. Basta antes acreditar. É grande o bastante, bastantes acreditar. Percebeu a brincadeira ali que surge? Acreditar o verbo, eu coloquei aqui. Acreditar o êxito, a fé, estou acostumado. Outra palavra, acreditar. A dar crédito do meu êxito, no caso, a fé, estou acostumado. A acreditar aqui, juntando fica acreditar. Tu brinquei também ali com a junção. Amarelo, deserto? De certo modo, sim. Deserto? De certo modo, sim. Ele me faz crescer, crer, ser alguém além de mim. Notou essa brincadeira com as palavras? Crescer, o verbo crescer, crer, outro verbo, ser, outro verbo, que é a locução verbal, crescer, lembra a palavra crescer, a sonoridade. Ser alguém além de mim quer dizer se superar, né? Ir além daquilo que é esperado, né, da minha pessoa. Ok? Então ali o poema que eu criei para você perceber aí essa brincadeira com a cacofonia. E aqui mais uma atividadezinha para a gente pensar sobre esse texto ali. Questão de número 6. Marque as palavras que se relacionam com o tema do poema. Você percebeu qual que é o tema que predomina naquele poema ali? Então, quais dessas palavras que foram aqui listadas mantêm relação com aquele poema? Então, lá, aflição, coragem, perseverança, temor, calmaria. Então, ali, quais delas se relacionam com o poema? Pense sobre isso e eu já retorno com a correção. Conseguiu identificar as palavras que se relacionam com o poema? Como o enunciado pede quais palavras, então já pressupõe-se que é mais de uma palavra, certo? Plural. Então vamos checar ali. A aflição, será que se relaciona com o poema? Ele está ali, pode
se relacionar com o tema daquele poema? Não, né? Coragem, sim. O texto trata disso, dessa questão de ter coragem para enfrentar as dificuldades, as barreiras, as adversidades do dia a dia. Perseverança, quer dizer, essa coisa de insistir, de tentar, de continuar, de acreditar que pode vencer, sim, né? Também está ali. Temor, medo, receio, o texto trata disso. Então só essas duas palavras aqui, coragem e perseverança. Calmaria também não, porque o texto fala sobre problemas, situações complicadas, de dificuldade, então não tem calmaria ali naquele poema, certo? Coragem e perseverança. E agora sim, a questão de número 7. Após ler o fragmento do poema Superação, transcreva as palavras em que há cacofonia. Então ali eu recortei para vocês um pedaço do poema. Mas barreira alguma é grande o bastante. Basta antes acreditar, acreditar o êxito, a fé, estou acostumado. Amarelo, deserto? De certo modo, sim. Ele me faz crescer, crescer alguém além de mim. No momento em que eu fiz a primeira leitura do poema, eu já expliquei para vocês, eu já apontei ali as palavras em que há essa cacofonia. Então agora você vai identificá-las ali, vai transcrevê-las, vai escrevê-las ali. Ok? E na sequência eu volto com a correção da questão. Então vamos conferir aqui. Acreditar, né, que seria ali acreditar. Bastante, basta antes. De certo, né, o deserto no caso, e aqui de certo. E crescer, crer, ser. Certo? Aí estão as palavras em que há a cacofonia nesse poema. Então, chegamos aí ao final da aula. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E até a próxima aula. Cuidem-se. Tchau, tchau.